eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. A gente está na lição 2, quem vai testemunhar, e agora eu vou ler o texto-chave. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas 9, 1 e 2. A vida de Jesus na Terra pode ser definida com uma palavra: serviço. E os discípulos, eles estavam sempre com Jesus, né? Querendo aprender e aliviar o trabalho dele, né? E enquanto Jesus fazia o trabalho dele, os discípulos ouviam, aprendiam e, como eu disse, estavam sempre dispostos a aliviar o trabalho dele, né? Quando tinha alguém que precisava ir até Jesus, eles ajudavam. Quando Jesus estava pregando, ou em outros momentos também, né? Eles estavam sempre à procura de alguém que alguém que estava interessado, né, em aprender, e eles ensinavam o que eles já tinham aprendido. Então, eles estavam sempre assim, tentando aliviar o trabalho de Jesus. Mas eles precisavam começar a ir para os lugares sozinhos, né? Começar a passar por essa experiência de trabalhar sozinhos. Enquanto Jesus ainda estava aqui na Terra, né? Porque quando ele fosse para o céu, eles não iam poder mais contar com a ajuda de Jesus. Jesus não ia mais poder ajudar eles, não ia poder instruir eles, nem corrigir eles, né? Então Jesus chamou os discípulos e disse para eles, né, as instruções do que eles deveriam fazer. E agora eu vou ler, como tem as instruções, eu vou lendo e vou comentando, né, que nem eu fiz quando teve o discurso do monte. Aí, aqui, Mateus 5 a 8, Mateus 10, 5 a 8, né? Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Aqui, no começo, fala para eles irem só entre os judeus, né? Que era para eles procurarem as ovelhas perdidas dos judeus. Porque Jesus, ele queria que eles pregassem primeiro para os judeus, porque caso os judeus aceitassem a mensagem, ele pretendia usar essas pessoas que aceitaram a mensagem para pregar para os outros povos. Por isso que primeiro era pregar para eles e depois passar para os outros povos, né? E aí na parte que fala, por onde forem, preguem a mensagem, curem as pessoas, ressuscitem os mortos, né? Purifiquem os endemoniados, né? Expulsar os demônios. Era para eles fazerem isso, porque lembra que a gente disse ontem que Jesus passou mais tempo curando do que pregando? Era para eles seguirem o exemplo de Jesus, né? Era para eles, assim como Jesus, serem vida por onde quer que eles fossem, né? Levar vida e alegria, assim como Jesus fazia. E aqui também fala, no livro, né, O Libertador, fala que o amor de Cristo, demonstrado no serviço desinteressado, ele será mais eficaz em reformar os malfeitores do que a espada ou o tribunal da justiça. E era essa a intenção de Jesus quando disse isso para eles, né? Que isso era mais eficaz, mostrar o amor de Deus, do que só ficar falando e agir de um jeito diferente. Só falar sem agir não adianta muita coisa, né? E aí, uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que disse que nessa primeira viagem era para eles irem só o povo de Israel,
Eu esqueci de falar também que além de ser para eles pregarem para os judeus, para depois esses judeus ajudarem a pregar a mensagem para os outros povos, era também para eles irem para lugares onde eles já tinham ido com Jesus, né? Porque assim, lá eles já conheciam algumas pessoas, eles já conversaram com as pessoas de lá, né? Fizeram algumas amizades e aí facilitaria o trabalho deles. E aí agora, continuando, né? Os preparativos para essa viagem não deviam ser muito complicados. As roupas deles deviam ser parecidas com as dos camponeses, né? Não devia ser algo que diferenciasse ele dos camponeses. E eles deveriam depender da hospitalidade das pessoas. E aqui, isso está escrito em Mateus 10, de 9 a 15, né? Acho que é isso. Não, de 9 a 13. E agora eu vou ler. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno de seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Aqui até o 11, né, que eu li. E aí, como eu disse, eles não deviam ficar fazendo preparativos muito complicados para essa viagem, né? E aí, continuando, logo depois tem... fala que eles deviam levar a palavra da vida eterna. E eles deviam levar essa mensagem a todos nas cidades, né? E quando eles levassem essa mensagem, ia depender da pessoa que ouvisse se ela aceitava ou se ela rejeitava. E aí, aqui em Mateus 14, 15, fala dessa parte, né? Mateus 10, 14 e 15. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade. No dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Porque naquela cidade, eles rejeitaram a Cristo. E se rejeita a Cristo, ele não pode fazer nada, porque ele não pode fazer nada para tentar te salvar, né? Porque você rejeitou, você ouviu, você rejeitou, você escolheu isso. E continuando de novo, né? Fala que eles... Tá, eu vou ler aqui e nessa parte é bem comprida, eu vou falando e pausando aos poucos, né? Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Aqui fala para ter cuidado com os homens, né? Porque não era para ficar confiando nas pessoas que não conheciam Deus, né? Porque as pessoas que não conhecem a Deus podem ser usadas por Satanás, podem ser instrumentos dele e atrapalhar a mensagem de Deus. E aí aqui fala de ser levado aos tribunais, né? Eu vou continuar lendo essa parte para depois comentar. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não os preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer. Eles iam ser levados, nisso que eles iam ser acusados falsamente, eles iam ser levados à presença de pessoas que por outros meios talvez nunca ouvissem falar de Jesus, se não fosse pelo testemunho daquela pessoa. E naquela hora, talvez eles se sentissem... não é para eles ficarem preocupados quando isso fosse acontecer, não é para eles ficarem, vou preparar um discurso para quando isso acontecer. Não, naquela hora o Espírito Santo ia falar por eles. E eles lembrariam das coisas que Jesus ensinou para eles, das coisas que eles ouviram Jesus falando, né? E nessa hora o conhecimento viria e eles saberiam o que falar, como defender a fé deles, né? E eu vou continuar aqui. Pois não serão vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho.
Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Aqui a gente pode pensar muito no nosso futuro, né? Servia para eles, mas também serve para a gente. Assim como todo o resto do que Jesus disse, né? Mas essa parte principalmente, porque a gente lembra de quando tiver a perseguição. E fala que os próprios irmãos vão entregar a eles, às vezes, em algumas ocasiões, né? E pra gente, vai ser dolorido isso, mas nada pode ficar entre nós e Deus, né? Nem mesmo a família. E aqui fala que, no livro O Libertador, né? Fala que Jesus não queria que a gente se expusesse à perseguição por nada, né? Desnecessariamente. Mas que a perseguição não devia desanimar a gente de pregar. A gente devia arranjar algum lugar para falar a mensagem de Deus. Tipo aqui fala, se vocês estão sendo perseguidos em um lugar, vão e preguem em outro. Mas a gente não pode deixar de pregar, deixar de falar a verdade porque está sendo perseguido. E acho que por hoje é só. Isso aí, por hoje é só, né? Eu não li o texto inteiro, mas eu recomendo que vocês leiam. Aqui na lição, inclusive, tá com alguns cortes o texto, né? Porque se ler tudo fica muito grande. Mas é bom ler inteiro, porque às vezes a gente entende melhor quando a gente lê inteiro, né? E por nós mesmos. E que vocês leiam também o livro Libertador, o capítulo 37, porque aqui os comentários realmente estão muito bons e servem para a nossa vida toda, né? E eu grifei um monte de coisa nesse capítulo, porque é coisa que a gente fica pensando, não, eu não posso esquecer isso. Eu tenho que lembrar disso, porque um dia eu ainda vou precisar, eu sei que eu vou precisar disso. E é coisa que você vai levar para a vida inteira, que quando você estiver lá no futuro sendo perseguido, aqueles textos que você leu, de Jesus avisando que isso ia acontecer, vão fazer muita diferença na sua vida. E por hoje é só, né? Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia e tchau, um beijo. Lembrei agora que tem aqui no link, tem aqui na descrição o link para comprar a lição e o link para comprar o livro, mas eu já vi que tem o livro no Google Play, né, para quem quiser baixar. É de graça lá. Então, tchau, um beijo e tchau!